gente. Vamos começar a nossa live hoje. E hoje nós vamos falar sobre esfumado de raiz. Quem estiver assistindo pelo Instagram, vira o telefone, né, o celular na horizontal para ficar melhor, porque é uma forma da gente também, de vocês poder acompanhar o que a gente vai compartilhar aqui. Esfumado de raiz. Logo quando surgem algumas técnicas, muitas vezes causa medo. Como eu vou fazer essa técnica? Será que eu consigo fazer essa técnica? E quando surgiu o esfumado de raiz, eu comecei a fazer pesquisas, porque muito se falava em esfumado de raiz, esfumado, o que é. E a gente sempre quer aprender essas técnicas. E eu confesso que logo no início, eu chumbava o início das mechas, né, para fazer o esfumado, porque eu não sabia a técnica, que vocês vão acompanhar e vão ver, a gente vai apresentar a técnica hoje. É uma técnica que ela é muito simples, muito simples. É saber a quantidade exata de produto a ser aplicado, quantidade exata de produto aplicado e o produto que vai usar. Muitos dizem, usa isso, usa aquilo outro, mas hoje a gente vai ter certeza de qual produto usar. O que tem funcionado para mim, que quando eu começo a fazer pesquisas de técnica e começo a estudar alguma técnica que surge, quando sai, lógico que por alguns momentos a gente acaba errando. Pega ali, Dominique, Joyce, pra gente. Sempre eu fazia as técnicas na bichinha da Dominique, mas aí ela já tá meio estressada. Ela já tá muito lilazinha. Tá dando para ver a bichinha, a companheira? A cabeça dela tá toda roxa, porque eu treinava aqui, né? Eu treinava a técnica de esfumado de raiz com um matizador aqui. Eu ia treinando para que eu não pudesse manchar o cabelo da minha cliente. Deixa eu ajustar ele aqui no meu colo. E aí, eu ia treinando na cabeça da Dominique para que eu não errasse no cabelo da cliente, né? Porque por algumas vezes, por escolhas erradas de coloração que eu usava, eu acabava chumbando o cabelo no início das mechas. E vocês vão entender o que eu estou falando. Quando a gente faz as mechas, o que é, né, o esfumado de raiz? O esfumado de raiz é uma transição suave. Mas o esfumado de raiz é para apagar a raiz? Apesar de muito se dizer, você errou, você manchou o início da sua mecha, você precisa apagar. Então, faz o esfumado. E não é. O esfumado de raiz é para criar uma transição suave entre o início das mechas e entre o início da cor natural da cliente. Mas, Júcia, a minha cliente é aquela cliente que ela quer as mechas bem próximas à raiz. Se eu fizer esse tipo de acabamento, que é o esfumado de raiz, corre o risco de apagar por inteiro o início das mechas? Não, não corre o risco de apagar o início das mechas. Júcia, eu manchei as mechas da minha cliente. E aí, o que é que eu vou fazer? O esfumado vai dar certo? Não, o esfumado não vai dar certo. O esfumado é justamente para isso, para criar uma transição suave. E aí, nessa transição, a gente olha para o cabelo, a gente enxerga as mechas. Quando a gente enxerga as mechas, significa que se tiver manchado ali, eu vou perceber. E aí, se eu errar nas mechas na hora da aplicação, se manchar, então ali você vai ter que vir e apagar onde está a mancha. Aí já é um outro caso. Aqui é um acabamento, é um diferencial que você entrega à sua cliente. É como se fosse
Quando a gente pinta um quadro, aí não vai lá no final e bota lá, foi fulano que pintou aquele quadro, então é justamente isso, é um diferencial, é um acabamento. E muitos profissionais têm medo de fazer justamente por isso, pelo que eu passei no início, de chumbar, de não conseguir a cor exata da raiz da cliente, de também de errar na hora da transição, né? Que a gente vai ver daqui a pouco que tem a transição, tem a passagem de cor. E nesse momento da transição, da passagem de cor, ali acontecia de manchar onde não devia, ou acontecia também da cliente voltar e quando eu olhar ter oxidado ali era o caso que eu usava o oxidante errado. Então, tudo é receita, né? Uma receitinha que a gente, no meu caso, eu vou errando, e hoje aqui eu vou entregar o acerto, dar de bandeja o acerto para vocês, para que vocês não cometam os erros que eu cometi. E assim, qual a vantagem? Né? Tudo tem sua vantagem. E qual a vantagem de se fazer o esfumado de raiz? Olha, se a cliente não. Hoje a gente vê que as clientes gostam de uma coisa mais natural. A tendência é mais naturalidade nos fios, né? Nas mechas. Muitas clientes que antes eram loiríssimas, hoje estão diminuindo, estão fazendo mechas inversas, estão preferindo uma iluminação, estão preferindo uma raiz mais natural. E é aqui onde o esfumado de raiz entra. E é essa a vantagem. Porque quando eu faço as mechas, que eu apago o esfumado de raiz, eu tiro aquela marcação. Sabe, quando o cabelo da cliente vai crescendo, a gente não vê que tem aquela marcação, vai ficando um círculo aqui? Vai crescendo e vai descendo um círculo e a gente olha e vê aquela marcação. Então, o esfumado de raiz, ele vai lá e tira aquela marcação, porque eu faço os efeitos degradê mais próximo, mais um contorno iluminado mais próximo, eu não apago tanto, né? Eu não faço tanto esfumado. Aqui, na parte do topo, eu já desço mais o esfumado. E aí essa transição vai ficando muito suave, vai ficando o cabelo muito natural. Você olha e não vê aonde começa as mechas, aonde termina as mechas. E para o profissional que gosta de esconder a técnica que foi feita, o esfumado de raiz é excelente. Mas esconder, gente, que eu falo é no bom sentido, não é de esconder algum erro, não, é depois de outro profissional olhar e dizer qual técnica mesmo que foi feito aqui? Foi feito um eriçado? Foi feito uma transparência? Foi feito um micromechas? Você olha e você não consegue distinguir qual técnica ali foi feita. Por isso que essa é uma das grandes vantagens do esfumado de raiz, é dar essa naturalidade aos fios, né? Essa naturalidade e deixar os cabelos por mais tempo. O que é isso? Tem clientes que gostam, sim, de fazer retoques de mechas a cada 3 meses, mas a gente precisa se atentar a esses detalhes, porque uma cliente que gosta de fazer retoque de mechas a cada 3 meses, ela gosta da mechinha bem coladinha na raiz. Até aí tudo bem. Mas aí, se essa cliente tem um ótimo, um excelente, um extraordinário cuidado com esse fio, eu consigo sim fazer esse retoque de mechas a cada 3 meses. Mas se a cliente não cuida do cabelo, eu posso estar deixando esse cabelo poroso nesse retoque de mechas. E aí o esfumado de raiz dá mais essa tranquilidade da cliente demorar um pouco a mais o tempo desse cabelo se recuperar, porque ela não vai ver marcação. Mas a gente tem perfil para todo tipo de cliente. A gente tem o perfil de cliente que gosta bem colado e que não quer ver falar em esfumado, que ela, quando fala em esfumado, eu tenho algumas clientes que quando eu faço a proposta de esfumar a raiz dela, fazer o esfumado na raiz delas, elas já acham que vai perder 1 centímetro. E tem outras clientes que já gostam dessa transição. Então, por isso que a gente tem que saber qual cliente a gente está lidando. E hoje a gente não pode dizer, eu não faço essa técnica. Porque quando a gente não faz essa técnica, outra pessoa faz e a gente acaba perdendo o cliente.
E é uma técnica muito simples, vocês vão sair daqui hoje bem craque nessa técnica. O nome do esfumado de raiz, né? Muitos profissionais chamam shadow, né? Desculpa o inglês, mas muitos profissionais, né? Alguns cursos que eu já fiz também, alguns profissionais chamam o nome shadow root hair, chamam esse nome para deixar mais americanizado, mais bonito, né? É shadow root hair, que não é nada mais, nada menos do que o esfumado de raiz. E essa técnica é para criar justamente essa transição. Uma perguntinha. Geralmente me chegam com essas perguntas mesmo. O esfumado de raiz vai atrapalhar na minha próxima descoloração? Não. Não vai atrapalhar na próxima descoloração. Por quê? O esfumado de raiz, da forma que ele é feito, não atrapalha para descolorir. Você consegue descolorir o mesmo tom, o mesmo fundo de clareamento que você conseguia antes. O que a gente deve levar em consideração que atrapalha fundos, que atrapalha próximas descolorações é o quê? Progressivas, selagens, colorações, excessos de colorações é o que atrapalha na próxima descoloração. Mas o esfumado de raiz é super tranquilo, porque quando eu disser o que é que a gente usa no esfumado de raiz, vocês vão perceber que não há um depósito de pigmento, não há uma revelação de pigmento dentro do córtex, e sim um depósito de pigmento no cabelo. Tá? E sim, a raiz esfumada é uma tendência que veio para ficar, ela já está no mercado há um bom tempo, porque a gente sabe que essas técnicas, algumas coisas, elas pegam muito pelo sul, quando chega aqui, e até aqui, algumas clientes aderirem, mas sim, muitas clientes aqui já aderiram com força total, e é uma técnica que veio para ficar, é uma tendência mesmo, é como mechas, né? Há muitos anos se fazem mechas, eu não lembro o exato tempo que tem a técnica de esfumado de raiz. Depois, se eu lembrar, eu falo aqui. De momento, eu não lembro. Mas, se é uma tendência, ela veio para ficar e veio com tudo mesmo, né? Muitos profissionais hoje não abrem mão de fazer umas mechas a qual ele não faça o esfumado de raiz. E, principalmente, para quem trabalha com touca, é um efeito, assim, que é a cereja do bolo, né? Deixa o cabelo com uma técnica muito bonito, né? Deixa o cabelo, você não consegue entender se aquele cabelo foi ou não feito na touca. Quando você acerta no esfumado de raiz, você não vai saber qual foi a técnica usada, porque realmente é a transição, e essa transição dá um efeito muito bonito. Tem fotos e tem daqui a pouco a técnica. O esfumado de raiz deve ser sempre feito com coloração permanente e não. O esfumado de raiz, ele deve ser feito sempre com tonalizante, na proporção de 1 por 1, com oxidante até 8 volumes. Só tem um caso onde a gente usa um oxidante, um peróxido de hidrogênio, a 10 volumes, a 3%, quando a gente vai fazer o maquiar brancos. Fora isso, deve-se sempre usar até 8%. Por quê? Para você não correr o risco de oxidar esse cabelo e depois a cliente voltar reclamando que na parte do esfumado de raiz acabou ficando marrom, avermelhado, alaranjado. E o esfumado de raiz deve ser sempre feito com o cabelo úmido. Se o cabelo da cliente não tiver seco, vai correr grandes riscos de manchar esse cabelo. A pessoa tem cabelo branco e decide fazer mechas para disfarçar. Qual o percentual de brancos da cliente? Olha, eu tenho clientes que têm 70% a 80% de brancos. Nesse caso, quem é? Manu. Nesse caso, Manu, como a minha cliente tem de 70% a 80% de branco, o que é que eu faço? Eu faço uma repigmentação. Não é uma coloração, é uma repigmentação. Se depois vocês quiserem, a gente faz uma live só falando de coberturas de brancos, que eu sei que muitas pessoas têm dificuldade.
eu faço essa repigmentação e logo após eu faço as mechas, só que eu faço as mechas eriçadas para causar um efeito esfumado, que também é outra tendência, né? As mechas eriçadas bem coladinho à raiz, para que essas mechas saiam de dentro da raiz. Mas a gente tem que entender que quando a cliente tem muito branco, a gente não consegue fazer mechas mais. Porque o que é mechas? Eu vou fazer a retirada dos pigmentos. Se a cliente já tem o cabelo branco, ela já tem a ausência dos pigmentos. Agora, se a cliente tem poucos brancos, aí você pode sim fazer as mechas dela e com o esfumado de raiz você vai maquiar os brancos. E a gente vai ver essa técnica daqui a pouco. E outra coisa que falam muito o nome não é esfumaçar. Esfumaçar vem de fumaça, de pegar fogo. A gente não vai botar fogo no cabelo da cliente de forma nenhuma, pelo amor de Deus. Apaga o fogo, a gente vai fazer um esfumado. O esfumado vem de maquiagem, né? Quando não esfuma, né? Faz o esfumado da maquiagem. Então, é uma técnica, né? E esse nome veio justamente da maquiagem, que maquiagem, cabelo, beleza, é tudo muito envolvido nisso. E aí veio das maquiagens o esfumado, e é esfumado de raiz, não é esfumaçar. Eu quis trazer essa brincadeirinha só para a gente rir um pouco. E o que é que eu via que eu errava? Eu sempre gosto de dizer uma coisa aqui. Nas minhas lives, eu gosto de trazer coisas das quais eu vivo. Porque se eu trouxer uma coisa que outra pessoa vive, eu não sei, eu não vou saber falar. Então, os erros que podem acontecer é a cor. O que na cor é você errar a cor da raiz da cliente. Por quê? A gente entende que quando Deus fez o nosso cabelo, lá, essa cor, eu sempre brinco com as minhas clientes, essa cor natural, só quem fez foi ele, só ele sabe qual o pigmento exato que contém ali. Se contém mais eumelanina, feomelanina, mais tricociderina, só quem sabe é ele, a exata cor que existe ali. E aí, o que é que acontece? Se eu erro na cor, eu preciso aproximar muito a cor natural da cliente com a cor do meu esfumado. Fazendo isso, aí eu não vou ter perigo desse cabelo oxidar e abrir. Manu, ficou respondida? Ela colocou o percentual. Ou se você tiver mais alguma dúvida, coloca o percentual da sua cliente que eu reformulo a pergunta e te respondo novamente. E aí, a cor precisa ser ali, ó, bem igual, bem próxima mesmo ao natural da cliente, para não haver erros. E a proporção do oxidante é sempre 1 por 1. Ah, não, eu vou diluir mais, eu vou botar 1 por 2, porque... Não pode. Lembra da nossa live de ontem? Oxidante é corrosivo, ele é ácido, e eu não posso fazer com que esse cabelo fique muito ácido nesse momento. Eu acabei de tirar as mechas. Se eu tirei as mechas, eu ainda estou com pH alcalino. Eu acabei de tirar as minhas mechas. Eu ainda não estabilizei o cabelo da minha cliente. Então, se eu ainda não estabilizei, esse cabelo está alcalino. Tá? Que a escala de pH 4,5, esse cabelo ainda está aqui num 10, num 12. Eu apenas lavei ele tirei com água e passei um shampoo e desembaracei. Trouxe a minha cliente novamente para a cadeira para começar o meu esfumado. E aí, como eu trouxe a minha cliente para cá, eu ainda não estabilizei o pH. Tá ácido. Ou tá alcalino, desculpa, gente. Tá alcalino. E com tudo que ele tá alcalino, se eu venho com muito oxidante, eu vou deixar esse cabelo ácido, não vou conseguir fazer o meu esfumado. Então, preciso me ligar nesse detalhe do oxidante. O oxidante precisa ser sempre 1 por 1. Jússi, o tonalizante que eu uso, você disse que eu preciso usar tonalizante. Mas o tonalizante que eu uso, ele é 1 por 2. Sim, não importa. Aqui, foge a regra.
foge a regra do tonalizante, e como ele foge, nesse caso do esfumado de raiz, nesse caso aqui, que a gente está conversando hoje, ele foge à regra. E por ele fugir essa regra, nesse caso hoje, ele é 1 por 1. Tem tonalizantes que é 1 por 2, 1 por 1,5, mas nesse caso, para que fique bem claro, o tonalizante precisa ser 1 por 1, a proporção dele, do oxidante. E o erro também é usar coloração. No início, nossa, eu usava muita coloração, porque eu achava que ia dar certo, eu não tinha tonalizante, tem que dar certo com coloração. Vou colocar com emulsão baixa. Eu tenho uma emulsão a 6%, ou de 6 volumes. Vai dar certo? Não dava, filha, não dava certo. Eu quebrava a cara, chumbava o cabelo, errava, manchava, chorava. E são erros que a gente vai acontecendo, mas eu não quero que vocês passem por esse erro. Então, anota tudo direitinho. Não usa coloração, usa sempre tonalizante, sempre, sempre. Alguns profissionais usam coloração, mas aí o modo certo, a melhor maneira para não manchar, para dar tudo certo no final, é usar tonalizante. Pronto, eu tenho umas perguntas aqui para fazer ainda, para responder, e também a gente vai falar sobre o que é o esfumado maquiar brancos, que eu acredito que vai responder a pergunta da Manu, que é o esfumado maquiar brancos. A gente tem o esfumado colorir e o esfumado abafar, mas a gente vai primeiro passar aqui o vídeo que já se preparou, né, a técnica do esfumado de raiz. Vamos aqui assistir esse esfumado que eu fiz. Esse não é um esfumado curto, tá? Esse é um esfumado maior. É a altura de esfumado. Quem vai dizer a sua técnica? Quem vai dizer o esfumado é a sua técnica, a técnica que você escolheu. Se tem contornos, se não tem. Olha o detalhe do pente. Tem que pentear até embaixo. Aí eu morro de medo de pentear. Quando eu pentear, eu vou descer. É a coloração. O tanto de coloração. Gente, é tonalizante, tá? Desculpa aí eu falar um momento de coloração, mas é tonalizante. É muito pouco não existe, né? Mas é pouquíssimo tonalizante que você coloca ali no cabelo e você vem com mechas finas e penteia o cabelo. Você precisa alinhar esse cabelo. Quando você... Pega aí o pente, Joyce, pra mim. Quando você vai pentear o cabelo, você não enfia o pente lá aonde está o tonalizante, não. Quando você vai fazer, você vem... Deixa eu botar aqui nessa posição. Deixa eu virar aqui para ver se fica legal. Assim, fica legal. Assim. Isso aqui. Aqui é o cabelo. Quando você vai pentear, você não penteia assim. Você penteia por fora. Ó, por fora. O pente aqui, entrou aqui na mecha, puxou para fora. Entrou na mecha, puxou para fora, sabe? Sempre fazendo um C. A fórmula é essa, para pentear, para você não arrastar o tonalizante que está lá, que está lá na raiz que você está depositando. Apesar da quantidade ser muito pequena, muito pouco mesmo, o pincel quase não leva produto. Por quê? A gente não está fazendo uma cobertura de brancos. A gente está fazendo um esfumado de raiz. Cobertura de branco é que eu preciso de depósito de pigmento. Aí eu vou lá e deposito o pigmento, bastante coloração ou tonalizante, e deixo lá. Cobertura de branco. Esfumado... Pode continuar, Joyce. Esfumado de raiz, não. Quanto menos produto você colocar, melhor é. Tem a receita dele? Isso aqui? Geralmente, para a gente fazer um esfumado de raiz no cabelo desse, a gente gasta em torno de 7 gramas. Não gasta mais do que isso.
E olha que muitas vezes nem 7 gramas vai, viu? A gente acaba que usa bem menos. Agora vai dar para vocês verem melhor. No meio, em algumas partes do cabelo dela, eu não coloquei mechas, porque essa é uma técnica mais suave mesmo. Eu chamo essa técnica de blogueira, né? Aquelas técnicas da gente tirar fotos no Instagram. Não tem aquelas técnicas bem dos cabelos bem maravilhosos. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube com essa técnica de mechas completo. Tá lá no meu canal no YouTube, aqui no meu canal do YouTube. Como tá lá, Joyce, o vídeo? Assim, o nome da técnica que tá lá é a técnica que tá completa, gente. É cabelo de Instagram. Vocês vão ver o resultado que é dessa técnica. Uma técnica rápida. Basicamente, os contornos. O diferencial dele é a parte de cima. Ó, eu fico assim impressionada. Ai, não vai dar certo esse esfumado, Jússi, com esse pouco de produto. E vocês vão ver o final que vai dar certo sim. Tem fotos aqui dele antes e depois. E é pouco produto mesmo, pouco. E uma coisa, o cabelo dela tá bem molhado. Aí o cabelo dela começou a secar, porque tá um pouco alcalino. O que é que faz? E agora? Para o procedimento, e vem com água e borrifa o cabelo todo novamente. Não deixa esse cabelo ficar seco em nenhum momento. E vem penteando, ó. Vocês percebem que eu não coloco pente na mecha e desço. Não, eu coloco ele em forma de C, mas o cabelo precisa estar todo alinhado e o produto vai ali, aonde está a mecha. É o início da minha mecha que eu quero fazer a transição. E aí eu quis fazer uma transição maior mesmo e deixar os contornos mais acentuados. Aqui eu fiz no cabelo dessa cliente, mas lá no YouTube, né? Aqui no canal do YouTube tem em outro cabelo que eu fiz, mas é a técnica das mechas que tá lá. Vão lá, assistam essa técnica e depois comentem o que vocês acharam, me marquem no Instagram de vocês o que é que vocês acharam da técnica. E é basicamente isso, é muito simples. A mistura do produto, o cabelo dela, o que é que eu usei? Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas o cabelo dela, ele é uma coloração 4, ele é um castanho mais escuro, né? Um castanho mais claro para escuro. Ele não é um 5, que é um castanho claro. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o que é que eu fiz aí? Eu usei um 4, que é a cor do cabelo dela, com um 6. Mas eu usei uma proporção maior de 4 com 6. Só base? Nesse caso, sim, só base. Ah, Jussi, qual momento você usa uma cor mais quente, com pigmentos dourados? Para morenas iluminadas. Para morenas iluminadas, como eu já deixei o fundo de clareamento mais laranja, aí eu venho com o pigmento mais quente. Aí, um exemplo, o fundo natural do cabelo dela, a cor natural é um 5, um castanho claro. Aí eu junto um 4,3 com 6, ou eu uso já um 5 com 1,3 ou um pouquinho de 0,33, mas assim, é muito, muito, muito pouquinho mesmo, é só para dar um calorzinho naquela base. É muito pouco, porque como eu só uso 5, 7 gramas, no máximo 8 gramas, e ali eu não coloco lá em cima, ó, próximo à raiz dela. Como essa técnica, as mechas não é próximo à raiz, então eu não coloco o meu tonalizante lá próximo à raiz dela, porque não há necessidade de colocar muito em cima do cabelo dela, muito próximo à raiz.
Porque a gente sabe que a raiz abre mais rápido, apesar de aí ser tonalizante com oxidante de 6 volumes. Para esfumado de raiz, eu sempre uso tonalizante e oxidante de 6 volumes. Só volta um pouquinho, Joyce, à frente, para ver aqui a questão da linha de contorno dela. Aí eu já não queria apagar tanto na linha de contorno da frente, eu queria deixar um contorno mais iluminado. E aí, essa técnica, essa aplicação, ela precisa ser uma aplicação rápida. Eu preciso ter bastante agilidade. É uma aplicação que tem que demorar no máximo de 10 a 15 minutos. Justo, eu não tenho essa agilidade. Como é que eu vou fazer se eu não tenho essa agilidade de pegar um cabelo e fazer uma aplicação dentro de 10 a 15 minutos? Ótimo, não tem essa agilidade, então. Vai fazer o quê? Vai fazer a parte de trás. Você vai fazer a parte de trás todinha, vai contar 5 minutos e vai fazer o repasse. Como que vai ser esse repasse? Eu venho borrifando o cabelo aonde tem água, ou aonde está o meu tonalizante e venho passando com o pente. Tem um vídeo aqui que vocês vão ver. E aí vocês retiram. Aí vem para uma lateral e vem para outra lateral. É mais fácil você fazer assim do que você exceder muito tempo e você fazer, em vez de um esfumado de raiz, você fazer um apagado de raiz. Aí precisa ter essa agilidade e, assim, a importância. Se eu não estou fazendo esfumado lá não é mechas lá próxima à raiz, não há necessidade de eu colocar esse produto lá. Porque são nesses pequenos detalhes onde a gente vai perdendo os produtos. Aí eu só coloco um pouquinho mesmo, ó. É pouco produto, bem pouco mesmo. É isso que faz não manchar. E outra coisa que faz não manchar é o modo de pentear e também o cabelo úmido. Como o cabelo está úmido, quando descer com esse pente, não vai correr o risco de manchar. Ela tem os contornos, ficou na... Só um pouquinho para pegar os contornos. Olhe lá em cima no contorno, como é só um dedinho. Por que eu só coloquei 1 centímetrozinho lá no contorno? Porque eu não quero... Aí já estava quase secando, né? O cabelo dela eu venho e borrifo. Eu ainda não apliquei nada, eu borrifo, penteio, alinho esse cabelo, porque eu preciso estar com esse cabelo bem alinhado e bem úmido. Se esse cabelo secar, aí vai dar ruim pra gente. A gente vai manchar, e aí vamos chorar. Agora já é a parte da passagem. Agora, ó, detalhe. Quando eu vou fazer a passagem, o meu pincel ele já é limpo. Ele já não... Aquele pincel que eu estava usando para fazer a aplicação, eu já coloquei... Aí eu venho com o pincel limpo. Aí eu venho com o pincel limpo. Aqui eu já... É melhor pegar outro pincel, né? Aí você pega outro pincel e vai... Vamos dar continuidade. E aí eu venho com o cabinho do pente. Agora, deixa eu só mostrar um detalhe aqui. Quando eu vou levantar a mecha. Quando eu vou levantar a mecha, vocês já perceberam, muitas vezes, quando a gente tá fazendo retoque de branco, cobertura de branco, quando você vem com o pente, aonde você já passou a coloração, você passa o pente assim, você acaba tirando a coloração vem no pente? Então, o que é que acontece? Esse é um detalhe mais importante. Aliás, tudo aqui que eu estou falando é bem importante, mas são os pequenos detalhes que faz a total diferença para você entregar o melhor esfumado de raiz para sua cliente. Quando você vem com o pente aqui no cabelo da cliente, você levanta o pente para o cabelo cair aqui, nessa parte, porque aqui já vai estar sujo.
Aí você já deixa uma toalha do seu lado e já limpa ali a toalha e o pente. Vai o tempo todo limpando o pente. Vai colocar de novo na próxima mecha. Levanta aqui o cabelo. Ó, aqui é o cabelo, né? Passou aqui pelo cabelo, levantou para o cabelo cair aqui e não pegar mais aqui. Tirou o pente, limpou lá o pente na sua toalha, já penteia o cabelo e já faz a transição. Volta lá, Joyce, para a gente já passar para a transição. Ficou claro aqui esse detalhe do pente, né? Passa o pente, levanta para não manchar. A coloração que está aqui não pode pegar no comprimento e pontos para não ocasionar mancha. E aí eu venho com o meu pincel e vou só passar aonde já tem produto. Vou dar umas borrifadas ali também, ó. Que eu não quero que esse cabelo seque. Em nenhum momento eu posso deixar esse cabelo secar. E penteio em forma de C. Penteio e puxo. Boto o pente, né? Aqui, boto o pente e puxo. Sempre em forma de C. Para não arrastar produto da raiz para as pontas. Mas como o cabelo tá molhado, eu não vou manchar. E para que isso, Jússi? Que você tá passando esse pincel seco, sem nada, você agora enlouqueceu passando esse pincel aí sem nada. Não. Aí é o quê? Aí eu vou criar a transição. Nesse momento, eu tô tirando a marcação. Quando eu coloco o tonalizante, lá na raiz, ele vai agir. Lembram que ele ficou 10 minutos. E aí, quando eu venho passando o pincel, eu tô dizendo assim, não, epa, eu não quero marcação nesse cabelo. Marcação aqui não vai dar certo. O que eu quero é uma transição suave. O que eu quero é deixar o cabelo da minha cliente bem chique com um shadow root hair. E aí, limpo o pente. Eu sempre mantenho uma toalha do meu lado para ir limpando o pente, ó. Levanto o cabelo para não passar e a toalha ali. Depois, é que eu não mostro no vídeo, mas eu tô sempre limpando o pente, porque esse pente, se ficar sujo, eu choro. E se for umas mechas peroladas, platinadas também, aí é que a gente chora mesmo, porque mancha. Mas é muito suave de fazer. Não vai manchar nada aí. Pode acelerar mais um pouquinho. Eu morria de medo de fazer e fiz algumas vezes, só que as vezes que eu fiz foi como se fosse cobertura de raiz. E aí a quantidade de produto cobria o início das minhas mechas, acabou a mecha que eu tinha feito. Não tinha mais nada ali. Eu quero mostrar bem o detalhe da frente. Tem no outro vídeo? Vamos para o próximo vídeo. Tá claro aí para vocês? Ah, Jus, que técnica difícil. Não é difícil. Comecem a praticar, que é muito simples e vocês vão ver um diferencial. Aí eu fiz um morena iluminada, ficou muito próximo à raiz, não era aquilo que eu queria. Eu vou apagar. Não, não apaga, faz só a transição, que já vai dar um efeito completamente diferente. Algum efeito mais distante mesmo da raiz. O que é que eu faço? No momento da transição, eu desço mais. Cabelo molhado, cabelo sempre molhado. Nunca deixe esse cabelo secar. Justo, eu não tenho segurança nesse momento para fazer só com o cabelo molhado. Alguma coisa que você pode me indicar para mim estar fazendo? Sim. Se você não tem tanta segurança, você lavou o cabelo da cliente e coloca ela na cadeira, penteia esse cabelo, deixa bem alinhado, já dividido assim. Não há necessidade de você dividir prendendo. Você prende aí com as mãos mesmo, assim, vai dessa forma. E aí, o que é que você faz? Você vem com um condicionador, né? O condicionador de lavatório mesmo, tá, gente? Que é um condicionador mais simples, não tem nenhum poder de fechar essa cutícula nesse momento. Usa um condicionador mesmo de lavatório e encharca esse comprimentos e pontas de condicionador. Não vai acontecer isso. Por quê? Lembra aquela regra da química? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se o cabelo está molhado, a coloração, o meu tonalizante não vai escurecer. Primeiro detalhe, por isso que o esfumado de raiz fica tão bonito. Não vai escurecer o início das minhas mechas. E outro, se o cabelo ainda está com condicionador, é que não vai mesmo.
Eu quero só mostrar esse detalhe que eu faço, que eu particularmente acho muito bonito esse efeito. É quando o contorno, a partir da frente, eu quase não coloco, eu quase não mexo nele, eu deixo só sempre 1 centímetrozinho. Agora, quando eu vou 4 ali, ó, mais atrás, um pouco no topo, vocês veem que eu desço mais com o pincel? Para criar um efeito maior no esfumado? Gente, vocês não têm noção o quanto fica lindo o efeito de esfumado. Ó, ali no início, só um pouquinho e aí desce. Cria uma transição maior. E é isso que é a técnica do esfumado de raiz, é você criar transição, você não saber aonde está começando as mechas, aonde está terminando. Certo, mas e aí, Jus, como eu faço para tirar esse esfumado de raiz, sendo que eu não quero que, eu não posso deixar esse tonalizante descer no comprimentos e pontas. O que é que eu vou fazer agora? O esfumado está lá, já coloquei. Qual a melhor forma de tirar para mim não manchar esse cabelo? Aí eu fiz os dois lados do mesmo jeito. Aí eu faço a primeira aplicação, conto 5 minutos, né? Porque, um exemplo, eu gastei 15 minutos, eu conto 5 minutos, faço a transição, que é essa que vocês estão vendo, deixo mais 5 minutos e levo para o lavatório ao tempo total. É uns 20 minutos. E aí, o que é que eu faço? Eu seguro embaixo, eu começo tirando por trás, ó. Eu levanto o cabelo dela e molho. A parte da frente eu ainda não mexi. E eu ainda não massageei nada ali, vou só molhando, só molhando. E repare que o cabelo dela tá na minha mão. Justamente para não manchar, para na hora que essa coloração descer também. A minha intenção nesse momento não é de apagar, porque alguns profissionais usam o próprio esfumado para fazer essa tonalização. Eu, particularmente, não gosto. Para depois fazer a tonalização, eu prefiro cores quentes, eu prefiro dourado, eu prefiro fazer pérolas. São cores que me encantam mais e é o perfil maior das minhas clientes, são essas cores de dourado, de pérolas. E aí eu prefiro tonalizar no fundo de clareamento que eu abri. Se eu abrir um fundo de clareamento nas minhas mechas 9, eu vou nesse direcionamento 9. Se eu vou neutralizar, se eu vou intensificar, se eu for acentuar, é outro detalhe, mas sempre, eu abri um fundo de clareamento 8, eu vou nesse segmento, eu vou fazer a minha tonalização com 8, 8.3, 8.31, 8.13 e 8.2, 8.02, e depende do desejo da minha cliente. Aí eu já seguro a outra lateral e vem. Da mesma forma, é o outro lado. Eu só solto esse cabelo no lavatório quando eu tenho certeza que eu já tirei esse tonalizante. Aí é que eu vou soltar esse cabelo e eu vou tonalizar. Mas eu coloquei um monte de condicionador porque eu não senti segurança de fazer sem condicionador. O que é que eu faço agora? O passo que eu faço agora, tiro, bem tirado o tonalizante. Eu já lavei antes o cabelo dela. Se eu tiver colocado condicionador, eu vou lavar. Mas se eu não tiver colocado condicionador, aí eu já prossigo com o tratamento de estabilização do pH. E aqui eu estabilizo o pH dela, do cabelo dela, aí eu venho tonalizando em seguida. E depois eu passo só um bálsamo e tá pronto o cabelo. Aí, quando eu tirei tudo, aí é que eu vou lá e coloco a mão, que eu solto o cabelo, não vai correr risco nenhum de manchar. Podem fazer aí a tonalização, né, do cabelo dela. Eu gosto, em alguns cabelos eu gosto sim de usar base como para tonalizar, mas eu uso base com cor. E aqui a gente vai pegar a foto do antes do cabelo dela. Aqui é a foto do antes do cabelo da minha modelo, da minha cliente querida antes.
de fazer as mechas. Ela já tinha um pouquinho de mechas que a gente tinha feito, certo? Aí a frente, né, do cabelo dela, já se pegou uma foto bem legal, gostei. Pegando, mostrando antes, agora o depois. Tem de costa, gente? Coloca de costa. Olha aí a transição que a gente criou. Vocês percebem que tem esfumado de raiz aí? A parte de cima, a parte do topo. Tem de frente? Não tem não de frente. E aí, a frente quase... Tá, pode deixar naquela de trás mesmo. Aí, né? Tá. A outra. Você vê que tem as mechas ali, você tá vendo as mechas ali, mas você não... Aqui tem outra que acho que ficou melhor. Você vê que as mechas estão ali, próximos à raiz, mas você não percebe que tem um esfumado. E hoje, acho que tem uns 6 meses que ela fez as mechas dela, e você não percebe que ela de raiz, porque não ocasionou mancha, apesar dela usar muito calor do secador, não oxidou, tá a mesma coisa, só que agora com a raiz bem mais crescida, que já tem bastante tempo que ela fez. A Manu tinha me perguntado sobre o maquiar brancos. E o esfumado ele tem 3 formas de ser feito. Tem a forma maquiar brancos. E o que é o maquiar brancos? Geralmente eu deixo 20 minutos de pausa nesse, né? Esse eu posso fazer mais calma. Eu deixo 20 minutos de pausa. Eu não vou fazer a cobertura dos brancos, eu vou simplesmente fazer uma maquiagem, né? Maquiar brancos. E aí, nesse único caso, eu uso um oxidante eu uso o oxidante de 10 volumes, que aqui eu vou fazer aqui essa receita é de um esfumado de maquiar branco, mas o cabelo dela é um castanho claro natural, é um castanho claro. E aí nesse caso do dela, tá molhado o cabelo dela, mas eu já coloco um pouco a mais de produto, porque ela tem brancos na raiz, e a minha intenção é de realmente, não, cobrir 100%, não, eu não vou conseguir cobrir 100% desses brancos, em nenhum momento. A minha intenção aí é só de maquiar mesmo. Aí eu coloco uma quantidadezinha a mais de produto. Se você tem segurança de pentear o cabelo lá, você pode pentear dessa forma como eu penteei. Segura a mecha, penteia e depois solta. O importante é essa mecha estar alinhada. Se ela não estiver alinhada, vai ter problema, você vai, em algum momento, vai manchar. Essa cliente, a gente fez uma correção de cor nela, porque ela tinha... Era para ter botado antes. Tem um antes. Ela tinha vários... Estava com o cabelo bem loiro, bem manchado. E aí, para o tom de pele dela, ela não estava gostando. E já tinha também a questão dos brancos. Então, essa técnica aí, eu deixei 20 minutos de pausa, né? Eu já coloco um pouco a mais de produto. Eu aplico e conto 20 minutos. E eu vou fazendo assim para trás, porque na frente tem contorno, e eu não quero apagar muito o contorno. E se eu fizer de outra forma, eu vou acabar apagando esse contorno dela, porque o maquiar branco, ele demora um pouquinho mais no cabelo, não apaga, tá? Não apaga, mas ele vai apagar mais do que eu quero. Eu não quero apagar nesse momento. Eu quero maquiar os brancos dela, que é mais nessas 2 laterais aqui, os brancos. Aí também esse é o único caso que eu faço assim, com mais produto. Os outros não tem cabelo branco, é mínimo produto, mínimo. O mínimo é mais nesse caso. Tem foto dela antes?
A gente vai abrir até as fotos do cabelo dela antes, só para vocês verem como ficou esse esfumado. Porque a primeira correção que ela veio, eu não tive como mexer muito, porque o cabelo dela também estava bem desestruturado. Não tinha como mexer muito. Um cabelo que está desestruturado, a gente precisa primeiro tratar esse fio. Depois é que a gente pensa na cor, né? Primeiro a gente precisa pensar no cabelo. Como o cabelo tá? O cabelo tá saudável? Olha, isso aí é o antes. Aí é o antes do cabelo dela. Aqui, essas manchas aqui, ó, aqui manchado. Essa lateral tava bem manchadinha. Aqui era muita carga. E assim, a gente olha, né? Ele tava bem poroso aqui ainda, mas ele já esteve mais poroso ainda. E aqui são manchas que ele tinha. Essas mechas maiores de cima eu já tinha tentado fazer uma correção mais ou menos até onde ele suportou, mas a gente não conseguiu muita coisa. E eu também não podia danificar o cabelo dela. Aqui é antes da gente começar as mechas, olha aí a frente, tava meio laranja em cima, e aí é o depois. Aí, ó, já com o esfumado maquiar o resultado final. Então, só aí, o esfumado maquiar. Teve uma diferença, né, nesse cabelo, tava bem manchado antes, bem loirão pro tom de pele dela. Porque também a gente precisa se preocupar com o tom de pele da cliente. Eu não posso nem deixar. Há tons e tons, né? Tem clientes que ficam muito bem loira, tem clientes que ficam muito bem ruivas, tem clientes que ficam muito bem morenas e tem clientes que ficam muito bem morenas iluminadas, e aí eu não posso ultrapassar isso. Eu só quero passar uma dica assim que eu acho bem importante. Quando a gente vai fazer uma morena iluminada, vocês já viram algum tom de morena iluminada que a raiz, próximo à raiz é um tom mais escuro e quando desce é uma explosão de cores? Muitas vezes ali não é feito no esfumado, ali muitas vezes é feito na própria técnica de mechas. E como faz aquilo? Quando você eriçou o cabelo para fazer a sua técnica de iluminado, você tira o cabelo um tom mais escuro. E você deixa ainda dentro do papel alumínio para dar uma clareada a mais. Dá um efeito de esfumado, fica maravilhoso também. Mas o esfumado maquiar brancos é 20 minutos de pausa, né? Vamos voltar aqui. Se vocês não anotaram essa dica do morena iluminada, para ter aquela explosão de cores mais escura, explosão de cores eu repito depois, se alguém quiser. E aí, 20 minutos de pausa, com oxidante de 10 volumes. Só no caso de maquiar brancos, a cliente tem poucos brancos. Se a cliente tiver muitos brancos, não vai funcionar. Se a cliente tem poucos brancos, dá para fazer o esfumado. Não, Justa, a minha cliente tem muito branco, ela tem 70% de branco, ela tem 80% de branco, tem que repigmentar antes. Precisa repigmentar antes, porque senão você não vai conseguir nenhum resultado nesse cabelo. Você não vai ter o que descolorir mais nesse cabelo, porque ele já tem ausência de pigmentos. Então, nesse caso, você precisa repigmentar. Não é, ela tem pouco branco, dá tranquilo para fazer, o percentual de branco dela é mais aqui em algum lado ou outro, faz o maquiar branco, usa 10 volumes, uma cor. Eu prefiro as bases, se for um loiro mais acima de 1,8, eu prefiro usar bases neutras. Em alguns casos é que eu uso com cinza, mas isso é muito questão de colorimetria. Preciso realmente entender o que é que eu estou usando no fio. Aí eu uso maquiar branco. Agora, o esfumado colorir, quando eu devo fazer? Eu devo fazer o esfumado colorir
em clientes que têm um fundo de clareamento 9, um fundo de clareamento 10, que elas estão bem loiras, aí vocês fazem dessa forma que eu mostrei no primeiro vídeo. Pouco produto, cabelo sempre molhado, e é no máximo de tempo que você deve estar procedendo esse cabelo entre aplicação e retirada é 20 minutos. Certo. Já me mostrando os recados. E o esfumado abafar, ele é indicado para morenas iluminadas. Por quê? Os morenas iluminadas eu tiro no tom 7, no máximo 8, no fundo de clareamento 7 a 8. Esse é o fundo de clareamento de morena iluminados. Então, para fazer isso, é indicado o esfumado abafar. Eu deixo em média de 5 a 10 minutos. Por quê? Esse cabelo ainda tá escuro, ele tem laranja ainda no fundo de clareamento dele. Com esse laranja, 5 minutinhos ali, ó, vai dar o efeito que eu quero. Então, mas se eu demoro 10 a 15 minutos para aplicar, como eu vou proceder? Aplica a parte de trás, retira a parte de trás, vai para a outra lateral, faz a outra lateral, retira a outra lateral, faz a outra lateral, retira a outra lateral. Ah, não, eu aplico rápido, faz todo e já leva para o lavatório, tira a parte de trás, depois vai tirando as da laterais, igual vocês viram no vídeo a gente aí fazendo.